Você sabe que a gente vai falar muito aqui de stand-up, mas eu já te assisti em stand-up e no teatro, caros ouvintes. Caraca, você viu aquilo, eu te entrevistei, aliás. Era uma época que eu fazia o roteiro da Morente Forte, que era assessora de imprensa. Ah, tô ligado. Tô ligado. E aí eu entrevistei todo mundo, a gente fez uma making-off faz uns 6, 7 anos. Foi em 2015, 2016. Por aí. Foram 2 anos. Legal. Pô, eu adorei fazer aquilo lá, adorei. O seu personagem era muito legal, porque ele era sonoplasta de radionovela. Então, ele fazia na Vera, né? O personagem fazia na Vera, assim, os barulhos, os sons da peça, era demais, espetacular. E foi muito louco, porque quando eu assisti com o Grulli, o Alex Grulli, eu adorei o personagem. E ele fazia tão bem que eu falei, cara, eu queria fazer um dia, mas o cara já faz bem, tem, né? E por algum motivo ele não pôde fazer uma montagem, daí o Otávio me chamou pra fazer. E ele falou, cara, queria te chamar pra fazer o Caros Ouvintes. Caraca. E eu falei, e eu só esperando, qual personagem? Quando ele falou, eu falei, cara, não é possível, cara. E eu achei espetacular, adorei fazer. Talvez a identificação que você tenha tido com o personagem dele, eles, quando pensaram em você, pensaram exatamente isso, né? Mesmo sem saber. Assim, é a cara dele e tal. Eu não vi nem porque mudou o elenco algumas vezes, eu não vi. Mudou. Eu vi as duas versões, uma eu vi convidado lá e depois fui fazer esse trabalho, mas foi muito legal. Cara, como é que foi isso? Porque você começou como ator, certo? Eu também trabalhei numa companhia que você trabalhou, que era a Triptal, do André Garoli. Ô louco, caramba, antigona, caraca. Você tava no CQC e eles falavam, pô, Oscar Filho fez peça aqui com a gente. Que legal, que massa. E aí que eu falei, pô, Oscar começou como ator, né? Comecei. Então, comecei a fazer teatro com 13 anos de idade. E daí quando eu vim para São Paulo, eu morava em Atibaia, então eu achava que era teatro e televisão e cinema. Eu tinha uma visão muito curta, né, do que eu poderia alcançar, assim. Então quando eu vim para São Paulo, eu vim com esse pensamento. Fiz Indac, né, que é uma escola, que é uma falange do CPT, assim, pelo Maurício, Nossa, com o Kiko? Kiko Marques? Kiko, exatamente, Olha, ele fez Indac também. Cara, a gente, então, todo mundo se conhece muito. Tem uma interligação de trabalho. também fez Indac. Fez. O Braz também deu aula pra você lá no Indac? O Braz não deu, cara. É mesmo? Não deu. É que rolou uma história muito louca. Por que vocês riram? Porque ele é muito difícil? Um cara muito difícil? Não, é porque todo mundo já trabalhou com o Braz também. Entendi. E a gente fez Bonitinho Mais Ordinária, eu fiz o Beijo no Asfalto. Nossa, eu fiz Aparecida. A gente se conheceu, esse canal existe. Cara, olha que doido. Por conta cara. de uma peça do Braz. Caraca, cara. Porque a gente se conheceu fazendo peça do Braz. Quer dizer, quase que você tá junto aqui. Pois com a gente. A gente é de uma geração da mesma galera, eu cheguei um pouco depois, mas também trabalhei com o Braz, o Kiko. O Embrulho nasceu numa peça do Kiko Marques. Caraca, que loucura, gente. Mas o Braz, ele é recheado, já risada, porque o Braz é recheado de histórias, pequenas histórias. Tudo tem uma história com o Braz. Você não contou isso que você não teve aula com ele, você fez assim, ó. Não, eu não tive, você já fez Então a gente já preparou pra saber o que aconteceu. Não, porque é o seguinte, falei Maurício Malcir. O Malcir é dono do Indac, o coordenador. Agora não é mais, né? O Indac fechou. Mudou, né? Fechou e abriu de novo. E abriu de novo agora com o Chico, né? Tava conversando com o Chico esses dias, inclusive. O que aconteceu? O Braz, cara, eu fiz uma peça do Nelson Rodrigues e ele ficou louco pelo que eu fiz. Ele falou, cara, a gente precisa trabalhar junto. E, você tem um negócio, uma energia. É muito Nelson, cara, a gente precisa fazer um negócio. Ele ficou tão empolgado, eu falei, cara, eu vou então. E comecei a falar pra meio mundo. Falei, cara, eu não conhecia exatamente. Ele era meio que uma lenda. Tá chegando em São Paulo, tinha feito muito pouca coisa. E daí o Malcir meio que, não vai fazer porque você tá estudando ainda. Então eu perdi uma chance muito grande de trabalhar com o Braz e ter deslanchado, mas assim, ter aprendido muito mais coisas. Teria feito o personagem do The Barros e hoje você seria o nosso sócio e ele talvez fosse nosso. Imagina, cara, olha só, ia ser uma merda então já tá aqui. Indo pra caralho vendendo vinho, olha aí. Não é? Ou eu ia estar vendendo vinho ali, né? E ele ia estar com vocês dois carregando vocês nas costas. Provavelmente. Cheio de dívida, entendeu? Podia ter sido isso. Mas foi isso, cara. Então eu fiquei quase. Ele chegou a falar: você vai fazer uma peça comigo, vou te chamar, a gente vai conversar. Tava tudo certo já, sabe? E daí depois sumiu, e daí eu fiquei sabendo que o Malcir não queria. Ele queria que eu esperasse um pouco, que eu aprendesse mais. O diamante. Exatamente. Não, e o Braz, acho que nessa época que você está falando,
não sei se um pouquinho depois, ele estoura com a peça que o Silvio, Perdoa-me por me traíres. Vira um acontecimento em São Paulo, né, desse teatro mais cult, teatro mais alternativo, mas que vira um acontecimento, assim. Exatamente. E aí que ele aparece pro cenário mesmo, né? Já trabalhava pra caralho, foi mas que ele bem aparece. nessa época. Olha aí. Bem nessa época, olha só. Bom, mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. E é muito louco, a gente tá falando disso e você, não é que você migrou pro stand-up, você fez parte da galera que, tipo, criou o stand-up no Brasil. Como que surgiu isso? Criou numas, né? Porque tem essa coisa, né? O stand-up já existia e tal. É que assim, o que a gente tinha antes de 2005 era o Zé Vasconcelos, era o Chico Anísio, era o Jô Soares, que eram pessoas que eram... showmans, one man show, que eram os caras que faziam tudo, né? Era personagem, stand-up e tudo mais. A nossa proposta foi fazer stand-up puro. Tanto que o Clube da Comédia surgiu a partir de um grupo que o Rafinha Bastos, o Marcelo Manso e a Marcela Léo faziam, e era um híbrido, né? Eles faziam, o Marcelo fazia personagens, a Marcela e o Rafinha faziam stand-up. Então o Clube da Comédia veio para propor isso, assim. Tanto é que na época muita gente falou, não vai dar certo, isso é um tipo de humor americano, isso não vai dar certo, a gente trabalha aqui com personagem, com a loira, com o português, isso não vai rolar. E rolou muito rápido, mais rápido do que a gente imaginava, assim. Porque as pessoas... Era uma novidade, né? Tava surgindo muita coisa. Mas vocês foram assim. direto pro teatro ou vocês foram pra bar primeiro? Não, a gente foi pra bar. A gente foi lá no Beverly Hills, que era um bar. Então, na época, eu trabalhava no Beverly Hills, eu fazia Verber Diriges, com Mangal. Caraca! E eu lembro que o Marcelo tinha ido fazer uma participação lá, e inclusive ele falou... agora a gente vai começar a fazer tô com um projeto novo aí, stand-up. Como é que é, Marcelo? Não, é só você, o microfone, não sei o que, não sei o que. E aí começou essa história aí, né? O Júlio Rocha também chegou a fazer Cara, o Júlio, eu acho que ele deve ter ido em alguma apresentação. Mas foi tudo num começo muito... O que o Will falou foi muito rápido, né, cara? Tava rolando uma borbulha, tava num estado de aquecimento o negócio mesmo, assim. Tanto que... Por que eu entrei por que comecei a fazer stand-up? Porque eu fazia um grupo chamado Os Cretinos, que era um híbrido também da Terça Insana, que na época também estava bombado. E a Terça Insana, quando saiu para ir pro Avenida, a gente entrou no lugar deles no Next. No Next. Então foi meio que na mesma... Então tinha muita coisa acontecendo. E os Barbichas também surgiram meio que um pouco depois disso. Isso. Então tinha muita coisa de humor rolando em São Paulo, assim. Foi uma época muito legal. E muito louco. Agora, só o Wilton falando desse ponto, mas você estava no INDAC. Isso. Né? O INDAC, a gente que participa dos processos, todos os processos, né? É um trabalho muito focado ali no ator, no verticalizado. Cara, o que te levou a falar, não, peraí, eu vou fazer uma palhaçada aqui, né? Porque era uma experiência completamente diferente. Quando eu fui fazer o teatro no bar, cara, não tinha nada, né, bicho? Você fazendo ali e o cara tomando cerveja, não sei o quê. É tudo que você não aprende na escola de teatro. Isso. O que te levou a isso? Você foi de uma hora pra outra, você falou, velho, tô vendo comédia aqui. Putz, Maurício, é muito louco, porque foi um negócio meio por acaso, porque é aquilo que eu falei, eu não sabia as possibilidades, né? Eu não sabia que eu podia viver de humor, por exemplo. Eu sempre fui um cara engraçadinho na vida, assim. E o humor me ajudou a focar mais, a não ser esse cara Serginho Malandro o tempo todo, sabe? Sim. O humor me ajudou a ser um cara um pouco mais centrado, assim. Só que eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro fazendo isso. O INDAC era incrível, só que eu não conseguia fazer peça, né? Porque eu estava estudando e o humor foi uma maneira de conseguir ganhar um dinheiro enquanto isso, né? O que aconteceu? A nossa primeira apresentação dos Cretinos, que é esse grupo que eu falei, a gente... O que era esse grupo? Porque eu lembro desse nome. Era você? Era eu, Alex Moreno, o Daniel Warren. Ele já veio aqui, não? Não, mas é um queridão. Mas a gente conhece, amigo. O Daniel Warren, Marcela Shelala. Meu Deus. Maristela. Não, era um baita elenco legal, assim. A Luana fez também, É que ela não tá mais fazendo, Luana Chiarelli. E a Carla Mercado. E a gente meio que fez porque a gente era amigo. A gente fazia os menestréis, oficina dos menestréis. Sim, sabe? do Oswaldo Montenegro? Isso, exatamente. Que pra você andar no escuro, você tinha que fazer assim, exatamente. Mano. Aprende a andar no escuro rapidinho, exatamente, mano. Aí a gente sabe tudo, hein, cara. Era o Martin Hall, né, ali. Exatamente. Era o Dias Gomes na época. Isso. Ali.
Então a gente fazia junto, né? Na época o Daniel namorava com a Carla, e daí a gente ficava na casa da Carla, a gente morava em Atibaia, eu e o Alex, né? Que tem um amigo, o Alex Moreno, que veio pra São Paulo comigo. Então a gente meio que era uma turma, assim. Vamos fazer uma bobagem? Vamos. E um dia a gente entrou numa sala do INDAC pra falar, a gente vai fazer uma apresentação de humor. Só que a gente pegou uns guarda-chuvas, porque tava chovendo. A gente entrou de guarda-chuva. Então vai ter uma peça lá no Riviera. Sabe? No Riviera. Consolação? Exatamente. Riviera. Antes dele ter fechado e reaberto. Exatamente. E vamos lá, do pessoal, tá bom, vamos. Na primeira apresentação tiveram 100 pessoas. Na primeira já. Caraca. E tipo umas 60 com guarda-chuva. E não tava chovendo. Daí a gente, por que esse guarda-chuva? Não, porque vocês apareceram com guarda-chuva, a gente achou que tinha que ter um guarda-chuva pra vir, isso é um negócio louco, assim. Caramba, foram 100 pessoas na primeira? Na primeira, assim. Na segunda, umas 120 e pegou, assim, foi muito rápido. Então daí eu comecei a entender que eu poderia lidar com o humor junto com o drama, assim, sabe? E era uma coisa interessante, porque quando você lida com duas coisas muito radicalmente opostas, você entende melhor as duas, né? Então eu já saquei muito das duas coisas ali. Foi bem legal essa época, assim. Caramba. E foi por acaso. E por um acaso, um dia eu me apresentando, o Rafinha tava na plateia, viu fazendo um negócio que era meio stand-up. Falou, cara, a gente tá montando um grupo de stand-up, vão com a gente. E daí a gente formou o Clube da Comédia. Caraca, então, tudo muito por acaso. Era você, o Rafinho, o Mansfield. Eu, o Rafinho Mansfield, a Marcela Leal, o Márcio Ribeiro e o Henrique Pantarotto. O Henrique Pantarotto, ele parou. Ele falou, não quero mais não. Mas aí a gente continuou. A Marcela Leal, depois de um tempo, também migrou para outra área, né? A Marcela, ela tem Escola da Liberdade, se não me engano agora, que fala mais sobre filosofia e tal. E que legal, cara. E assim, o texto era... É engraçado, né? Stand-up, veio dos Estados Unidos, mas era totalmente uma criação suas ali, brasileira, e, né, ou você tinha um mergulho, falar, não, puta, vou estudar esse cara que faz stand-up pra fazer igual, não tinha nada, né? Não, porque não tinha a facilidade que tem hoje, né? Pra você... acesso, né? Você não tinha referência nenhuma, era o Seinfeld de olhe lá, entende? Era muito... A nossa referência era o comecinho do Seinfeld, aquele 1 minuto, ali, né? Aquele, exatamente. 2 minutinhos, você não tinha muito o que... Então, tanto é que a primeira vez que eles me chamaram, eu falei, pô, mas eu não sei fazer isso. Aí o Rafinha falou, ninguém sabe, a gente vai aprender fazendo. Aí, só que eles já tinham uns textinhos que eles faziam lá no Mondocani, que era esse híbrido que eu falei, né? E eu não tinha nada. E eu falei, cara, e agora? Eu falei, pô, tem um texto que eu conheço aí, porque eu fui fazer um registro na Globo, sabe esses registros? Sim, os registros da Globo que tem caras de stand-up. E eles mandaram... Tem mesmo. Mandaram um texto pra mim que era de um alpinista que subia bastante. Cara, eu sei que texto esse que é muito bom. Você sabe qual que é? Esse texto já apareceu pra mim em alguma coisa de registro de Globo. Então, na época eu esqueci o rapaz que passou o texto pra mim. Zeca Bittencourt? Não, esqueci completamente. Que é um texto de um cara assim, não sei que a pessoa vai subir, não é um negócio exatamente, assim. É bom. Por que o cara sobe, chega lá, não tem nada, ele desce, não tem... Isso. E eu falei, eu acho que esse texto, e eu li o texto, eu falei, isso é stand-up. Faz isso. Falei, pô, mas não é meu. Não interessa. Pra você pegar o corpo... Onde vai? Então, a essência do stand-up, que é você começar falando de você, no meu caso não foi. Que era justamente pra eu começar a entender como é que era. Pra você que estudava atuação, já era uma primeira referência. Porque quando a gente estuda atuação, a gente não tem essa coisa da escrita, né? A gente primeiro pega um texto de alguém, então já tinha essa facilidade pra você, né? Isso, Não te colocaram, tipo assim, você tem que criar alguma coisa e subir no palco e fazer, né? Sim, bom isso. Sim.